Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, mais uma vez buscando a Tua bênção, confiando nos méritos de Jesus. Somente Jesus Cristo, nosso intercessor e Salvador, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Neste momento, ao abrirmos a Tua palavra, dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A ira do Cordeiro. Onde você encontra esta expressão, a ira do Cordeiro? Exatamente ali em Apocalipse 6 e o verso 16 e 17. Qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando de repente? Abra sua Bíblia então em Apocalipse 6. Apocalipse 6, versos 12 a 17, está falando do sexto selo. Apocalipse capítulo 6 e os versos 12 em diante. Está falando do sexto selo. O selo em que vai ocorrer o juízo dos vivos. Este é o selo do julgamento dos vivos, meu querido irmão. Você pode pensar neste selo como algo que já aconteceu lá numa era bem distante. Você pode estar pensando no terremoto de Lisboa de 1755, ou no escurecimento do sol de 1780, ou então na queda das estrelas em 1833. Todos aqueles eventos ocorreram anunciando a chegada, não a segunda vinda de Jesus, ocorreram anunciando a chegada do juízo em 1844, o juízo dos mortos. Mas, queridos, se Deus anunciou a chegada do juízo dos mortos, Deus não anunciaria muito mais, com muito maior impacto, o juízo dos vivos? Exatamente este momento em que ocorrerá a conversão como nunca houve, a grande multidão, os conversos da hora undécima. Meu querido irmão, com certeza, o sexto selo está falando também com dupla aplicação ao passado, anunciando o juízo dos mortos, e agora ao futuro, anunciando o juízo dos vivos. Entenda que Deus está revelando aqui no sexto selo a estratégia que Ele vai usar. É a responsabilidade dele de despertar o mundo, preparar o mundo para o selamento dos vivos. Por quê? É decisivo. É vida ou morte. O selamento inclui a salvação dos filhos de Deus, recebendo o selo do Deus vivo, ou então o selamento dos ímpios, recebendo o sinal da besta. Portanto, meus queridos irmãos, Deus tomou para si a responsabilidade de anunciar ao mundo este grande evento que está se aproximando. O julgamento dos vivos não vai ocorrer de forma anônima, secreta, sem ninguém saber. Nem os ímpios juízes desta terra julgam a pessoa sem primeiramente notificá-la, anunciar para ela exatamente o dia, a hora, a sala e até mesmo o nome do juiz que vai julgar o caso dele. Isto em se falando dos ímpios juízes da terra. Mas aqui nós estamos falando do juiz santo, imaculado, bondoso, misericordioso, perfeito e justo no céu. Nosso querido Jesus Cristo é o juiz do santuário celestial. Neste juízo celestial, ele faz questão de salvar o máximo que for possível. Por isso, a conversão da grande multidão está reservada exatamente para o período do julgamento dos vivos. Uma conversão como nunca houve antes, porque vai ser o resultado do derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo. O derramamento da chuva serôdia, agora no tempo do fim, sobre o remanescente fiel, para proclamar as 3 mensagens angélicas e preparar o mundo para receber o selo de Deus e advertir o mundo contra o sinal da besta. Portanto, meu querido irmão, ao estudarmos agora o sexto selo, Apocalipse 6, versos 12 em diante, tenha em mente que isto está falando dos dias em que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Abra sua Bíblia e leia, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra.
Será um grande tremor de terra, como nunca jamais foi visto. E o sol tornou-se negro como saco de silício, algo inexplicável pela ciência. E a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Impossível não perceber o que vai acontecer na abertura do sexto selo. Quando o sexto selo for aberto, ninguém mais vai perguntar: ei, pastor, será que o sexto selo já foi aberto? Queridos, quando ele for aberto pelo nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Santíssimo do Santuário Celestial, ninguém mais terá dúvida, nenhuma dúvida, porque ímpios e salvos, o povo de Deus e os ímpios, todos saberão que algo majestoso está acontecendo, porque as potências do céu serão abaladas. Os céus e a terra anunciam as obras de Deus. E aqui diz o capítulo 6 e o verso 15: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Isto vai acontecer. Ricos, poderosos, servos e livres, todos vão enfrentar o juízo celestial. Mas, queridos, aqueles que não amam a Jesus Cristo, aqueles que não forem selados pelo selo do Deus vivo, eles vão temer, eles vão ficar amedrontados diante de todos estes abalos das potestades celestiais. E eles vão se esconder de Deus. Mas é impossível se esconder de Deus. Estes versos de Apocalipse 6, versos 15 e 16, eles estão dentro do contexto do juízo dos vivos, mas também dentro do contexto da segunda vinda de Jesus. Agora sim, são sinais da segunda vinda de Jesus. Porque lá em 1755, 1780 e 1833, lá não foram sinais da segunda vinda de Jesus, e sim sinais da chegada do juízo dos mortos. Mas agora o julgamento dos vivos está justamente a poucos passos da segunda vinda de Jesus. Portanto, o contexto aqui é um contexto escatológico. Meu querido irmão, quando você pega a lição da escola sabatina, domingo, dia 1º de junho, aqui diz: qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando? Meu querido, bendito seja Deus, porque a lição de hoje está falando dos sinais majestosos do sexto selo, aplicando-os para o tempo do fim. Você já percebeu que a lição fala de Apocalipse 6, versos 12 a 17, do sexto selo, e não citou os eventos lá de 1755, 1780 e 1833? Não citou. Por quê? Embora sejam verdadeiros aqueles eventos, mas agora o foco principal é a segunda vinda de Jesus, é o julgamento dos vivos, é o selamento do povo de Deus. Nós estamos vendo aqui no sexto selo a estratégia divina para evangelizar o mundo, porque o mundo será abalado. As multidões em todos os países, cristãos e não cristãos, eles vão perguntar: o que é isso? O que significam todos estes sinais, este grande tremor de terra, este escurecimento do sol? Provavelmente será um escurecimento do sol por vários dias, a lua em sangue por várias noites, o abalo dos céus e da terra, ilhas e montes se movendo dos seus lugares e o céu se recolhendo como um pergaminho que se enrola. Meu querido irmão, todos estarão se perguntando: o que está acontecendo? E somente o remanescente fiel de Deus tem a resposta. Assim como perguntaram para Jonas, que se escondeu no fundo do navio, eles o acordaram, eles o despertaram do sono e perguntaram: quem é você? A quem você adora? E Jonas então teve que falar. Assim também,
A igreja de Laodiceia, morna, será despertada, porque o povo, as multidões vão perguntar, eles vão querer saber, e aqueles que conhecem a verdade terão que falar. Deus vai anunciar diante do mundo a chegada do juízo dos vivos. Aqui no capítulo 6 e o verso 17 diz: pois é vindo o grande dia da sua ira, a ira do Cordeiro, ira para com os ímpios, no juízo celestial, eles serão selados pelo sinal da besta. E a última frase diz: e quem poderá subsistir? Quem vai subsistir no juízo celestial? Este juízo, ele faz parte do contexto da volta de Jesus. Queridos, não dá para você separar. O sexto selo faz parte do juízo celestial, antes do fechamento da porta da graça, é o contexto da segunda vinda de Jesus Cristo, os sinais que vão preparar as pessoas para o selo de Deus ou para o sinal da besta. E também vão anunciar que Jesus está voltando. Bendito seja Deus! Quem poderá subsistir? Esta é a pergunta. E a resposta é dada no capítulo 7. Lembre-se que o capítulo 7 inteiro faz parte do sexto selo. O capítulo 7 todo é usado para responder a pergunta que foi feita nesta última frase do capítulo 6, verso 17. E quem poderá subsistir? Deus diz quem vai subsistir. Aqui no capítulo 7, Deus diz que os 144 mil vão subsistir, porque eles serão os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo e batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. E aqui no capítulo 7, fala também da grande multidão. A grande multidão, esta multidão que vem de Babilônia e que vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Eles também serão selados pelo selo do Deus vivo. Eles também vão subsistir no juízo celestial e permanecerão em pé diante do Filho do Homem. Veja o capítulo 7 e o verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. A única vez em que a Bíblia fala do selo do Deus vivo está aqui no contexto do sexto selo. Por que será que só no contexto do sexto selo Deus fala do selo do Deus vivo? Porque é o momento de aplicar o selo do Deus vivo. No sexto selo é o julgamento dos vivos. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra. Esta destruição da terra será anunciada nas 7 trombetas que vêm na sequência. Queridos, as 7 trombetas anunciando a destruição de 1/3 da terra, elas não vão começar a serem tocadas antes que o selo do Deus vivo seja aplicado nos salvos, antes que o sinal da besta seja aplicado nos ímpios. E então a porta da graça vai se fechar. Esse é o contexto do 7º selo. Se o contexto do 6º selo é o juízo dos vivos e a conversão da grande multidão, então o contexto do 7º selo é o fechamento da porta da graça. Porém, antes do fechamento da porta da graça, Jesus faz a grande e última intercessão. No capítulo 8, verso 1 até o verso 4, está falando desta última grande intercessão que Jesus fará para a conversão dos conversos da hora 1/10. E então, somente então, depois desta última grande intercessão, ele jogará o incensário sobre a terra e dirá: está feito. Fique o imundo sendo imundo e os salvos continuem sendo salvos. Queridos, aqui nós vemos então no capítulo 7, dentro do contexto do 6º selo, os 144 mil, os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo. Capítulo 7, vamos ver então o verso 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse aqui é o Israel do Novo Testamento, é o Israel espiritual. E agora, queridos, veja a grande multidão que também é selada. Capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Esta é a grande multidão de salvos vivos.
Muitos pensam que 144 mil é a totalidade dos salvos vivos. Não, queridos. Os 144 mil são as primícias dos salvos vivos. Mas tem a seara dos salvos vivos, formada por esta grande multidão que ninguém podia contar. Aleluia! Esta grande multidão vem de Babilônia. Queridos, aqui diz, capítulo 7, verso 9, depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos e povos e línguas que estavam diante do trono de Deus e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, vitoriosos. Os 144 mil, as primícias, e a seara, também todos salvos. E agora diz o verso 13, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? De quem a Bíblia está falando aqui no verso 13? Das primícias, os 144 mil, e da grande multidão, de onde eles vieram? Quem são eles? Verso 14, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Nós vamos sim passar pela grande tribulação. Meu querido irmão, não será uma grande tribulação de 7 anos, não. A Bíblia não fala de uma tribulação de 7 anos. A Bíblia fala da perseguição e da supremacia papal do tempo do fim, em Apocalipse 13, verso 5, que será de 42 meses, 3 anos e meio. Essa será a grande e última supremacia papal do tempo do fim, que começa com a lei dominical, perseguindo o povo de Deus. É o tempo do sexto selo. O contexto do sexto selo é o contexto do julgamento dos vivos durante esse período de supremacia papal que começa com a lei dominical. O povo de Deus sendo perseguido, mas amparado e sustentado por Deus, cuidado pelos anjos. E aqui diz o verso 14, capítulo 7, verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Meu querido irmão, depois de mostrar o selamento das primícias e o selamento da grande seara e a tribulação pela qual eles vão passar, então vem a grande e última intercessão de Jesus Cristo na abertura do 7º selo. Capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Somente quando Jesus abrir o 7º selo, os anjos receberão as 7 trombetas. O 7º selo ainda não foi aberto. Os 7 anjos ainda não receberam as 7 trombetas. Vejam que o 7º selo está falando da última grande intercessão feita por Jesus a favor dos conversos da hora undécima, capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo, que é Jesus, o anjo do concerto, e pôs-se junto ao altar, o altar de incenso no santuário celestial, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. É uma grande intercessão, porque é a última, por isso lhe foi dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Queridos, esta é a última intercessão, e agora Jesus Cristo pega o mesmo incensário de ouro e o enche agora do fogo do altar. Não mais incenso, mas enche o incensário de ouro do fogo do altar e lança esse incensário sobre a terra. Capítulo 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E eu não posso deixar de ler para você, meu querido irmão, agora a descrição que Deus deu em visão para Ellen White. No livro Primeiros Escritos, na página 279, ela fala exatamente deste capítulo 8, verso 5, quando Jesus lança o incensário sobre a terra e diz, está feito. É o fechamento da porta da graça. Leia comigo, aqui está o Primeiros Escritos, página 279, a terceira mensagem encerrada. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a se finalizar. O poder de Deus havia repousado sobre o seu povo.
Tinham cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a hora de prova que diante deles estava. Tinham recebido a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor e se reanimaram o vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que a sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Queridos, o altar de incenso está diante da arca. Há pessoas que não entendem. O altar de incenso pertence ao lugar santo. Mas lembre-se que no santuário da terra, a distância do altar de incenso e da arca do concerto era não mais do que 2 metros, separados unicamente pelo véu que separava o lugar santo do Santíssimo. O altar de incenso está justo diante da arca do concerto. Assim também é no santuário celestial. No lugar santo está o altar de incenso justo diante da arca do concerto que pertence ao Santíssimo. Jesus Cristo, ele intercede junto ao altar de incenso diante da arca. Meu querido irmão, é isso exatamente que Deus mostrou para a sua serva Ellen White. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Aqui ela está falando de Apocalipse 8, verso 5, o fechamento da porta da graça. Levantou as mãos e com grande voz disse, está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração de Apocalipse 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Cada caso foi decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus esteve ministrando no santuário, o juízo esteve em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Exatamente. Cristo recebeu seu reino, tendo feito expiação por seu povo e apagado os seus pecados. E agora, ainda na página 280, a serva de Deus diz, retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouvi o tilintar das campainhas sobre as suas vestes, e ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia então mediador entre o homem culpado e Deus, que fora ofendido. Não havia mais mediador. Jesus lançou incensário sobre a terra. Não havia mais intercessão. Enquanto Jesus permaneceu entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob repressão. Quando, porém, ele saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida e Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, não se arrependeram. Satanás vai ter completo domínio sobre os ímpios quando Jesus deixar de interceder, jogar o incensário sobre a terra. Aí virão as destruições anunciadas nas 7 trombetas, que anuncia a destruição de 1/3 da terra. Meu querido irmão, estas são as revelações que Deus está fazendo para você e para mim no contexto do 6º selo. Bendito seja Deus, que não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Meu querido irmão, aqui está em Apocalipse 6, versos 12 até o capítulo 7, verso 17. Todo este contexto é o contexto do 6º selo. E o 6º selo é seguido pela abertura do 7º selo, que é a grande última intercessão e então o fechamento da porta da graça. Você se alegre com esta mensagem. Isto se chama verdade presente. Preguemos, preparemos um povo para a volta de Jesus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelas revelações que a tua profecia faz do juízo celestial, que começou pelos mortos, mas virá o juízo dos vivos muito em breve. E o Senhor está nos incumbindo de, batizados pelo Espírito Santo, proclamar
Chegou a hora do juízo, o juízo dos vivos, preparando um povo para a volta de Jesus. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. E obrigado pelo privilégio de sermos usados e sermos membros do povo dos santos do Altíssimo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixo com vocês a paz de Jesus. Amém.